Olá! Para abrir esta sequência de lições de harmonia musical, como haveríamos de não formular a seguinte questão? O que afinal é harmonia musical? Como a harmonia se relaciona com a música, teremos que começar com algo ainda mais básico. O que é música? Diz-se comumente que a música é a arte dos sons. Som é a sensação que nós temos quando os nossos ouvidos são estimulados por vibrações mecânicas, ou seja, por perturbações energéticas que viajam por meios físicos materiais. Transmitidas geralmente por meios aéreos, estas vibrações, ao atingirem nossos ouvidos, produzem estímulos sensoriais que são então processados pelo nosso sistema nervoso, que chamaria aqui de intelecto, resultando então na sensação que chamamos de som. Assim, o som é tanto produto de vibrações que efetivamente existem no mundo externo a nós, como produto de nossos sentidos, ou seja, produto do acoplamento dos ouvidos com o intelecto que interpreta os estímulos nele causados. E o que o nosso intelecto faz com os sons que ouvimos? Há basicamente dois tipos de audição. Ouvimos inicialmente para adquirir informações sobre o mundo. A audição do tipo que chamamos de indicial é a maneira como nós ouvimos a maior parte dos sons do mundo. Se você, ao atravessar uma rua, ouve o som de um carro freando, este som lhe diz algo sobre a sua origem, a sua fonte. Há um carro prestes a lhe atropelar. Aqui, você praticou uma audição do tipo indicial. Se um médico, ao auscultar o pulmão de um paciente com seu estetoscópio, ouve um certo ronco específico, este ronco diz ao médico algo sobre a origem, sobre a fonte daquele ronco. O paciente provavelmente sofre de pneumonia. O médico praticou aqui também uma audição indicial. Em suma, toda vez que você ouve um som com a finalidade de adquirir informações sobre a fonte daquele som, temos uma audição indicial. Mas ouvir sons também pode ser fonte de pura apreciação estética. E este é o princípio do segundo tipo de audição, que é aquele que chamamos de audição musical. Há uma famosa história sobre o compositor norte-americano John Cage, na qual ele abre a janela de seu apartamento em Nova York e decide ouvir os sons da cidade como música. Naquele momento, ele decidiu não ouvir os sons da cidade como índices daquilo que acontece normalmente na cidade, como carros passando, pessoas falando, operários martelando. Aqui, ele decidiu não ouvir os sons da cidade como audição indicial, mas sim ouvir aqueles sons por eles mesmos, apenas para apreciar as suas qualidades sonoras e intrínsecas. Quando vamos a um teatro ouvir um recital de um músico, não fazemos isso para simplesmente ouvir os sons do músico com uma audição indicial. Se fizéssemos isto, seria apenas para descobrir informações sobre o próprio músico, algo como a informação de que há efetivamente alguém tocando o instrumento no palco, e somente isso. Ao contrário, o que fazemos neste caso é desconsiderar as informações que a audição indicial fornece e focalizamos apenas nos sons do músico e nas qualidades estéticas destes sons. Em suma, toda vez que você ouve um som simplesmente para apreciar esteticamente as suas qualidades sonoras, temos uma audição puramente musical. Parece então que é aqui, em uma intenção do ouvinte de desconectar a sua audição indicial, que fica a linha divisória da fronteira entre aqueles sons que chamamos de ruídos e os sons que chamamos de sons musicais. Entretanto, transpor esta fronteira é apenas o começo de uma audição musical, que haverá de se estender ainda por um largo domínio além daquela simples linha divisória. Isto à medida que desenvolvemos cada vez mais a noção do que exatamente significa apreciar esteticamente sons musicais. De fato, a arte e a sua história em geral mostram que a apreciação estética é algo que pode ser incrivelmente comunicativa. O compartilhamento de apreciações estéticas entre as pessoas pode ser veículo de uma curiosa maneira de comunicação não verbal entre elas. Isto através do compartilhamento de sensações e de seus possíveis significados emocionais. E como os sons musicais poderiam se estruturar em ideias musicais? Para começar a responder a isto, vejamos primeiro a noção de algo básico
e que se relaciona à maneira com a qual nós exploramos e aprendemos o mundo externo a nós, a ideia de objeto. Por objeto, quero dizer qualquer coisa percebida e identificada pelo nosso intelecto como sendo algo individualizável e separável dentre as demais percepções do intelecto. Um objeto é separável do resto das percepções do intelecto porque este consegue aferir os limites daquele objeto, ou seja, onde o objeto começa e onde ele acaba, o que pertence ou não pertence a ele. Um objeto qualquer possui certas características, que são relacionadas às suas partes componentes. Chamarei aqui de atributos de um objeto justamente estas características do objeto que o intelecto percebe e compreende como sendo as características essenciais que ele concebe como sendo as partes componentes daquele objeto. Assim, dois objetos são considerados iguais se eles possuem os mesmos atributos, e dois objetos são tão mais aparentados quanto mais atributos eles tiverem em comum. Outra definição que precisamos é a definição de inteligibilidade. Dizemos que um objeto ou um atributo de um objeto é tão mais inteligível quanto mais o nosso intelecto tiver sido exposto àquele objeto ou atributo, ou seja, definiremos a inteligibilidade como sendo a medida da quantidade de exposição àquele objeto ou atributo a que foi submetido o intelecto. Se um objeto for inteligível o suficiente, ou seja, se o nosso intelecto tiver sido exposto àquele objeto e seus atributos um número suficiente de vezes, o intelecto constrói para si uma noção de modelo ideal para aquele objeto, que chamaremos aqui de construto. O construto de um objeto tem por atributos a idealização daquelas mesmas características originalmente percebidas pelo intelecto como sendo comuns a todos os objetos relacionáveis àquele construto. Uma vez que o intelecto aprendeu um construto, ocorre que todo objeto do mundo real que possuir um número suficiente de atributos em comum com aquele construto específico termina sendo identificado pelo intelecto como sendo uma versão daquele construto, mesmo que os atributos daquele objeto do mundo real não correspondam de maneira perfeita aos atributos do objeto ideal, que é o construto. Por exemplo, suponha que encontremos a seguinte forma. Quando o nosso intelecto encontra um objeto no mundo real, ele o tenta relacionar com o construto mais próximo e inteligível que ele conhecer, que provavelmente será aqui, neste caso, o construto comumente chamado de círculo. Mas alguém que conhecesse em detalhes a região da Apulia, na Itália, talvez teria relacionado daquela forma a pista de provas de automóveis da Fiat em Nardò. Isto dependeria de quão exposto o intelecto foi à planta daquele autódromo, ou seja, dependeria de quão inteligível a planta da pista de provas da Fiat, enquanto construto, seria para o intelecto. Por isso, podemos dizer que o intelecto tenta sempre explicar o que ele encontra no mundo pela resposta que lhe for mais simples, ou seja, o intelecto explica o mundo à sua volta, relacionando os objetos reais do mundo com os construtos mais inteligíveis que ele conhece. Existe, evidentemente, uma variedade gigantesca de objetos, quer objetos do mundo real ou construtos. Até mesmo qualidades razoavelmente intangíveis, como cores, cheiros, sons, ou ainda conceitos abstratos como amor e ódio, podem ser objetos. Há também a possibilidade de que um objeto possa ser analiticamente subdivisível em outros objetos menores e a eles subordinados. Com toda esta parafernália teórica, já podemos tentar explicar o que é música. Se definirmos como objeto sonoro um objeto constituído por som e por construto sonoro um modelo ideal de um objeto sonoro, então podemos compreender a música como sendo a fruição estética ou ainda a fruição artística pelo intelecto de um agenciamento expressivo de construtos sonoros. Assim, se um construto sonoro concebido e selecionado por alguma razão pelo intelecto encontra aplicação no ato de fruição que é a música, então ele se torna um construto musical. Para estudar a formação no intelecto de construtos musicais e o uso artístico destes construtos musicais na música, existe a disciplina que chamamos de teoria da música. Como construtos musicais são, em sua origem, constituídos por atributos sonoros, eles haverão de naturalmente serem classificados de acordo com os diversos tipos de sons que o constituem. Como veremos mais em detalhes nas outras lições dessa série,
Sons cujas vibrações energéticas se repetem segundo o mesmo padrão periodicamente têm a propriedade que chamamos de altura definida. Estes sons são também chamados de sons harmônicos. Sons cujas vibrações são imprevisivelmente variadas, sem se repetir segundo algum padrão, têm a propriedade que chamamos de altura indefinida. Estes sons são chamados de sons inharmônicos. Construtos musicais cujos atributos são relacionados a atributos de sons harmônicos são chamados naturalmente de construtos harmônicos. Dentro da disciplina da teoria da música, haverá naturalmente a necessidade de existir uma subdisciplina para estudar especificamente a formação no intelecto de construtos harmônicos e o uso artístico destes na música. Assim, a harmonia musical é uma subdisciplina dentro da disciplina da teoria da música, que visa estudar a formação no intelecto de construtos harmônicos e o uso artístico destes na música. E eis aqui a definição que pretendíamos alcançar desde o início desta lição. A harmonia musical é a disciplina que estuda a formação e a estruturação estética de construtos harmônicos, ou seja, de objetos sonoros ideais feitos de aglomerados de sons de altura definida. Nas próximas lições desta série, exploraremos em detalhes como é e como acontece este processo no qual o intelecto cria construtos harmônicos, e como funciona a inteligibilidade destes construtos, além do seu uso na tradição ocidental da música. Até lá, então!